Bem-vindos a mais uma edição de Blizz, o seu programa de debate de World of Warcraft. E galera, 3 novas expansões anunciadas, nova temporada do World of Warcraft clássico, Cataclisma clássico chegando para os jogadores. Nunca tivemos tantas versões do World of Warcraft. E por isso mesmo, os jogadores ficam com muitas dúvidas. Afinal de contas, Blizzard, como é que vai ser essa próxima expansão? Ô, Blizzard, como é que vai ser essa versão do Cataclisma? Que mudanças você vai fazer? Ô, Blizzard, como é que vai funcionar o Seas of Discovery? A Blizzard, pela primeira vez, ela fez um perguntas e respostas depois da Blizzcon, em que ela gravou as perguntas e também gravou as respostas. Obviamente, para não ter aqueles engraçadinhos para chegar lá no microfone ao vivo na Blizzcon. Ó, Blizzard, saquear a piada de 1º de abril? Diablo Immortal, é zoação, né, galera? Então hoje vamos fazer um react sobre as perguntas, mas principalmente as respostas da Blizzard. Nesse vídeo, vamos ver as respostas da próxima expansão do jogo, War Within. Mas, galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais você interage com o conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Beleza, galera? Então não esqueça. Like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Galera, só para explicar para vocês o que está acontecendo, que vídeo é esse. Todo ano da Blizzcon, a Blizzard, ela tinha um painel que era o Perguntas e Respostas, em que os jogadores, eles podiam literalmente ir para o microfone e fazer uma pergunta que era respondida ao vivo pelo time da Blizzard. Mas esse ano, na BlizzCon, a Blizzard decidiu pegar as perguntas e responder num vídeo depois da BlizzCon para tentar não ter situações como a gente teve nas últimas BlizzCons, de que isso aqui é 1º de abril, não vai ter versão para PC que a gente teve da última vez que teve o Diablo Immortal, beleza? Então, vamos ver quais foram as perguntas e quais foram as respostas de War Within. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o clássico, porque são duas respostas aqui, são 2 grupos. Você tem as perguntas e respostas da próxima expansão, War Within, e você tem as do clássico, tá? Para não ficar um vídeo gigantesco, que ele já vai ficar, eu vou dividir, beleza? E só um outro pequeno detalhe. As perguntas não são sobre as 3 próximas expansões. As perguntas são só sobre War Within, beleza? Porque a Blizzard não está falando sobre Midnight e Last Titan. Mas vamos lá, galera. Galera, o vídeo ele vai estar em inglês, porque não foi lançado em português, mas eu coloquei as legendas aqui embaixo para que vocês possam ver, tá bom? Então vamos lá, galera. Mas não se preocupa que eu vou traduzir as perguntas e o que for importante eu falo para vocês e eu dou a minha opinião sobre cada uma delas. Vamos lá, galera. Hey everyone, welcome to Wowcast. Today we're going to have the Q&A about... Só que as respostas estão em inglês. Não é para estar em inglês, é para estar em português. Então, por isso, nós vamos colocar aqui em português para que a gente possa entender. Vamos lá. the War Within. Please introduce yourselves. Hey everyone, I'm Ian Hasekostas, Game Director on WoW. Oi, Ian! Hello, my name is Morgan Day. I'm Oi, one of Morgan the Associate Day. Game Directors on World of Warcraft. Thank you guys so much for hanging out with me. And let's go straight to the questions. Our first question is from Fuser from the Warcraft Community Council, and they ask, in the near future, will a 2024 roadmap be revealed? No futuro, nós teremos o roadmap 200 de 2024 vai ser revelado, aquele mapa, aquele cronograma do que vai ser lançado no ano que a gente teve 2023, que foi uma ótima adição que a Blizzard fez. Vamos lá. I can say that is something we're working on in the near future. Hopefully we can roll it out in the next couple of months. We love the reception, to us pulling back the curtain and setting expectations for what 2023 was going to look like. We're just, buttoning up some final details, but want to have a similar picture that we can lay out for 2024. I can say that even after Guardians of the Dream, that's just rolled out this week, players can expect 3 more updates to Dragonflight before War Within pre-patch. Pera aí. Só um pequeno detalhe. Pera aí. Galera, então ele confirmou que a gente vai ter 3 patches do Guardiões dos Sonhos até a próxima expansão, tá? Mas ele esclareceu depois que não vão ser nenhum desses patches
vai ser de conteúdo grande, não vai ser, nós não teremos um 10.3, tá? Então a gente não vai ter um patch com raid, com zona, como foi Guardiões do Sonho, agora o 10.2. Vão ser aqueles patches menores, basicamente vai ser para continuar a história, para fazer essa ponte entre Dragonflight e War Ethan, beleza? Não quer dizer que esses patches não possam ter conteúdo do tipo... Dungeon eu acho difícil, que a Blizzard não tenha lançado Dungeon nesses pequenos patches, a não ser uma Mega Dungeon. Basicamente, toda nova expansão, o que ela tem? Ela tem os patches grandes, que tem uma nova zona e uma nova raid, e sempre tem uma Mega Dungeon só. Então acho difícil lançar uma Dungeon, né? Mas talvez eventos, né? Porque a Blizzard está explorando muito essa questão dos eventos, que ela pega um evento, ela modifica e diz que é um novo conteúdo, tá? Mas então vão ter pelo menos 3 patches de conteúdo. Basicamente, eu acredito que seja de história. So we'll have all the details when the roadmap lands. Our next question is from AJPST on the WoW O que ele subreddit. acha sobre o acesso They ask, what antecipado do you de guys 3 think about dias? the 3-day early access? Polêmica, polêmica. Para quem não está acompanhando, isso aqui, se você comprar a versão mais cara de War Ethan, você vai ter acesso antecipado de 3 dias da próxima expansão. Muita gente achou um absurdo, que é uma vantagem para você. Quem pagar mais caro vai ter uma vantagem sobre outros jogadores. Particularmente para mim, galera, qual a vantagem que você vai ter? Você vai upar mais rápido? Sabe? A season de PVP não vai começar. A raid não vai ser lançada nesses 3 dias. Pra mim, sabe? Eu gostaria que não tivesse, que todo mundo começasse a jogar no mesmo dia, sim, mas, sabe? É o menor dos meus problemas. Pra mim, é muito mais impactante pro jogo você vender gold. Yeah, so obviously we've seen a lot of discussion about the early access aspect of the Epic Edition in the last few days. So really where this came from, where this started, was us looking across the board to add value to the expansion bundles at all levels. So starting at the base edition of War Within, compared to Dragonflight, like that includes a boost now, which again was only available in Heroic and up in Dragonflight. It includes Dragonflight itself, if you didn't, own that already. So when we increase the value of the base level, we need to also make sure that the increased tiers have their own compelling offerings. And as we considered options, cosmetics, features, access, things like that, one of the things, of course, we paid attention to across the industry is the option of early access as well as beta access. We understand as a live game, as an MMO, as a competitive and cooperative game, there are some unique dimensions to any kind of early access offering here. And there's a little bit of fine print that people have seen on the website, but I want to just elaborate on what that means a bit more. We're really trying to do everything we can to ensure that this is really just a head start on leveling up. You can jump in and work on getting to 80. Galera, para quem não lembra como é que foram as últimas expansões, a temporada de PVP, ela começa depois. Ela não começa na primeira semana que a expansão é lançada. A raid não é liberada na primeira semana, a Mística Mais não está disponível. Esses 3 dias, a única vantagem que vai dar para a pessoa é o leveling. Toda essa parte competitiva do jogo, ela vem depois. Ela não vem no dia que a expansão é lançada. Então, literalmente, essa pessoa vai ter 3 dias antecipado para upar. Ponto. Sacou? É isso. Sabe? E segundo, assim, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas, assim, a gente responde com as nossas carteiras. Por que a Blizzard colocou isso? Porque nos outros jogos da própria Blizzard, ela colocou e as pessoas pagaram. Por que a Blizzard está colocando isso? Porque nos outros jogos, as pessoas compraram 3 dias, ela colocou 3 dias de acesso antecipado no Hogwarts Legacy e as pessoas compraram. Sacou? Não adianta. Se você deu dinheiro para a empresa em outro jogo, a empresa vai fazer mais coisas no jogo dela. Assim que o mundo funciona, gostando ou não. Na hora que a gente responde com o nosso bolso que a gente pagaria mais para ter 3 dias antecipado, as empresas vão colocar. Não adianta. Não adianta reclamar do WoW se você compra outro jogo. Ah, mas são jogos diferentes. Mas as empresas se conversam, as empresas olham o que o outro está fazendo. É assim que o mundo funciona, gostando ou não. Exploring the world, seeing the story. But Mythic Zero dungeons, weekly quests, things like weekly specialization cooldowns, the high-end treasure tables, if there are rares that drop limited epics, all those things that will feel like any kind of long-term competitive advantage are not going to be available during these first few days. For folks who are used to jumping in and just like going hard at an expansion launch, you may be familiar with the fact that those things have already traditionally been locked until the first weekly reset, until
Tuesday morning in North America, Wednesday morning in Europe, Thursday morning in Asia. That is staying the same. We're just kind of pulling in that week 0 starting point a bit. The goal here is to make sure that certainly by the time season 1 starts, if you have 2 players with similar playstyles side by side and one of them had early access and the other didn't, you really can't tell which is which in terms of any competitive aspect of the game that matters. So it's looking to offer increased value where we can, but also roll it out and manage it carefully to make sure that it's fair. Mas galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias, e se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta, e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro, usa o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Our next question is from Zaxlein from Germany. Mais rápido no futuro, isso vai ter um impacto na quantidade de conteúdo da expansão? Se não, como você vai garantir a qualidade e a quantidade continuam as mesmas? Ótima pergunta. And they ask if expansions are supposed to be released faster Porque nas entrevistas, a Blizzard, ela já falou que ela pretende lançar expansões mais rápidas. in the future. Will that have an impact on the amount of content per expansion? And if not, how do you ensure that the quality and quantity remains? Cara, por enquanto... That's a great question. Something we've also heard a lot of discussion around. Just want to be clear, obviously we're focused right now on the War Within, and that's what we're talking about. But as Chris Metzen laid out, we have Midnight and the Last Titan on the horizon. Those are WoW expansions. And we're not trying to, do some game shrinkflation here. WoW expansions are staying WoW expansions, right? When you see War Within, that's 4 zones, 8 dungeons, new levels, a raid, all of that stuff. Again, not saying much about Midnight, but I can say it's going to have 4 zones, dungeons, a raid, etc. So really, that's what we're holding to. Now, we've made no secret of the fact that we want to. Só um pequeno detalhe, é porque tem muita gente também reclamando, tá? Desculpa interromper tanto, mas só para explicar o contexto. Eu já até fiz um vídeo sobre esse assunto, mas tem muita gente achando que a Blizzard foi malandra, que ela pegou uma expansão e dividiu em 3 partes e vai lançar cada patch como se fosse uma expansão. Galera, se você comparar o conteúdo de Dragonflight com o conteúdo de War Within, que foi anunciado, é a mesma coisa, sabe? 4 zonas, 8 dungeons, raid, sabe? Sistema, é literalmente a mesma coisa. Pode ser que no futuro a gente tenha expansões menores? Pode, mas essa ideia de que ela pegou uma expansão e dividiu em 3 patches, por enquanto, não tem nada que sustente isso na realidade. Na verdade, galera, o problema das expansões do WoW não é de War Within, ela já vem de um tempo. Eu tava brincando com essa questão das zonas. Cara, antigamente a gente tinha expansões que você tinha um novo continente com 6 zonas, com 13 dungeons. Hoje é padrãozinho, 4 regiões e 8 dungeons. O que isso quer dizer? A Blizzard, ela já diminuiu o conteúdo das expansões há 4 expansões atrás. O problema não é o War Within, é há 4 expansões atrás o pessoal achar que estava tudo normal, você pagar mais por uma expansão, sendo que você estava recebendo menos dungeons, menos zonas. Sacou? Tô nem dizendo que é errado, mas não é para reclamar agora, você tinha que ter reclamado antes, né? Isso é uma questão muito, infelizmente, muito comum da comunidade do World of Warcraft, né? A Blizzard faz uma mudança 8 anos atrás, aí os jogadores começam a reclamar agora porque a expansão é ruim.
Sendo que o problema começou 8 anos atrás, as pessoas não aceitavam quem criticava. Reduce lulls and gaps in our content delivery over the years. A lot of the investment we've made in growing the World of Warcraft development team in recent years. E só um pequeno detalhe, desculpa também, só para falar outra coisa. E também um aspecto que as pessoas têm que lembrar é que, na verdade, as expansões do WoW, elas não duram 2 anos. O último patch de conteúdo realmente é lançado, às vezes, 1 ano da próxima expansão ser lançada, e a gente fica 1 ano, literalmente, fazendo a mesma raid, o mesmo sistema de mitigar mais, sabe? Então, quando a Blizzard diz que quer diminuir esse gap, não é que ela quer fazer a expansão menor. É que, em vez de a gente ficar 1 ano sem conteúdo, como acontece desde... Cara, no Wrath of the Lich King, nós ficamos 13 meses sem conteúdo, sem novidade. Na verdade, não foram 13 meses, porque ela lançou uma mini raid com 2 bots, só pra enganar a trouxa. Sabe, em Mist of Pandaria, o de Mist of Pandaria para Lords of Draenor, se eu não me engano, foram 14 a 15 meses. Só fazendo o Circo Grimar. Então, quando ela diz que ela quer reduzir, é esse gap. Porque ela percebeu que, nesse tempo, as pessoas param de jogar. Porque o cara não vai ficar 1 ano fazendo a mesma raid, tá? Has been Posso building estar enganado. towards Ela pode estar realizing enganando this a exact gente, goal. mas... Being able to deliver a steady patch cadence, content update cadence like we've seen throughout Dragonflight, while still being on track for a big, ambitious expansion offering on schedule. And when you opt into War Within, you're not just signing up for what's there at launch, you're signing up for a continuation of that frequent Dragonflight-style update schedule. Our main goal is to ensure that we're telling the story without meaningful pauses or lulls, but also at the same time not rushing through it and giving each, whether it's a narrative beat or a raid tier or whatever, the time that it needs to breathe and for players to really enjoy it at their own pace, with the next thing on the horizon. Yeah, and like Ian mentioned, you know, there's 3 more updates coming in Dragonflight. One of those things will be a Season 4, like we saw with Shadowlands. And, you know, that's an opportunity for us to do some fun experimental things, as well as to kind of revisit some of what we saw in Season 4 of Shadowlands. But there's also some, like, kind of awesome surprises coming in there that the team has really been looking at ways to, like, provide really unique experiences to the players and really make sure that Dragonflight is fresh and exciting all the way through as we move into the War Within. Que é a maneira de reutilizar o conteúdo da expansão naquele final da expansão, né? Vamos lá. Os druidas vão ter voo dinâmico em todas as suas formas? Ótima pergunta. Ou algumas? Ou vai ter um novo tipo de forma de voo específica de voo dinâmico para os druidas? Questions from many players around the world, and including myself. Will druids have dynamic flight in all of their flight forms, or some, or will there be a new flight form specifically for dynamic flying for druids? Can confirm that druids will have dynamic flight in their flight forms. That's how flying is going to work going forward. Boa. Our next question is Water Mist from the Warcraft Community Council. Isso quer dizer, você vai poder usar a forma de druida e voar com voo dinâmico. Por que o voo estático não está disponível até o level 80? Why is static flying not available Enquanto o until voo level 80 dinâmico while é dynamic liberado flying logo de is cara? immediately available off the bat? May we hear your reasoning for this, please? Yeah, I can take that one. You know, we actually discussed this quite a bit as we were moving into Dragonflight, but something about dragon riding, it just makes the questing experience a lot more engaging and exciting, and, you know, it really changes the way you engage with the world. And also, you know, until you've really mastered it, there's a bit more variance to it, where, you know, with static flight, you can kind of like pop up, idle, look around, exactly pinpoint the quest mob, boop, land right on top of it, versus there's a lot more, like, you know, active gameplay with dragon riding, aka dynamic flight. I have to train my brain now. Yeah, me too. Dynamic flight. So yeah, we just feel like, you know, that's a much more interesting way to engage with the world, especially during level up as you're still exploring. And then we will have static flight unlock not too long after reaching max level. There's probably some really basic things that you might be used to, like explore the world, do some questing. We won't have renown on it. We learned that lesson. And then you'll be able to unlock it very early on in War Within as well. Our next question is from Dirty Paws from the Warcraft Community Council. Regarding professions, is the new system we got in Dragonflight staying? Are there any changes coming to what we saw in Dragonflight? Yeah, totally. So in the War Within, you know, we will have new kind of specialization points where you can kind of customize your different professions as you are continuing to skill up in the War Within. Something else we're looking at is inspiration, the stat. You know, we added a bunch of cool new stats for crafting in Dragonflight. And inspiration is one that we've heard a lot of feedback on and kind of keeping an eye on, since, you know, ultimately sometimes you have to kind of crit your crafting to make it
the most valuable one possible. And if you have to crit, then the crit isn't a crit anymore, it's success. So we're looking at that one. And then lastly, you know, we've seen a lot of great feedback around crafting orders and how people are enjoying that, but if you're not someone who's like... Antigamente, elas eram totalmente valorizadas, sabe? Totalmente deixadas de lado. Mas esse novo sistema, ele é, a minha impressão é que ele é confuso para ser confuso. Porque eles tentaram copiar o sistema do Final Fantasy XIV, só que Final Fantasy XIV é um jogo diferente. É um jogo que você já tem esse sistema de profissões complexo há muito tempo, né? E ele não é apenas complexo, ele coloca minigame, sabe? Ele tem a complexidade, mas você tem, você tem uma explicação para aquela complexidade. Você tem minigames que não deixa a complexidade tão chata assim. Segundo, você tem gente que joga só pela profissão. Isso não tem muito no WoW, sabe? Eu acho que eles tinham que ficar no meio termo entre como era o sistema antigo e esse sistema como é hoje, que é complexo demais. A maioria dos jogadores não entende nada do que está acontecendo. Você não poder reforjar, você poder botar os pontos onde você quer, ser obrigado a usar os pontos da primeira vez que você colocou, que você nem entendia o sistema, não ficou legal. Bleeding edge of, you know, E a interface crafting é muito system. It can be Outra hard to coisa que find craft interfere orders that demais, a can fill. interface So é we're muito looking at feia no ways sistema to de kind of profissões. increase availability of crafting orders. And one of the ideas that we're currently experimenting with, and you know, not sure that this is something that we'll be able to do at the launch of War Within, but we think it's a really fun idea to explore, is the idea of like NPC crafting orders, where maybe when you go to the crafting order UI, there'll be like someone, you know, the Valdrakken Accord wants you to make some stuff for them because, you know, they're short on swords or something. They broke them all. Something like that could be really fun, so that it increases the audience that can engage with the crafting orders. So those are kind of the areas that we're looking at for War Within. Our next question is from Verald from Como é que Sargeras. vai funcionar o sistema de transmog do Warband? Com itens que são travados por classe. Cara, eu tava pensando sobre isso ontem, porque para quem não sabe, em War Within, agora, o sistema de transmog vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais abrangente. Se você estiver fazendo uma raid antiga com um jogador com uma classe que usa tecido e dropar uma placa de um item de placa, já vai liberar automaticamente para os seus paladinos, para os seus DKs. Você não vai precisar fazer. Porque hoje o que você faz? Eu quero pegar aquele set de tecido. Você tem que fazer com o personagem de tecido. Caiu uma espada que o seu Warlock não pode usar, uma espada de 2 mãos, você perdeu. Sabe? Que é aquela super espada que você está tentando farmar, você perdeu. Isso é chato. Obriga você a fazer várias vezes a mesma raid, né? Em War Within não vai ser assim. Agora, eu fiquei pensando, mas como é que vai ser a questão dos fechados por classe? Tier 7. O Tier 7, eu tô fazendo com Loki, caiu um Tier 7 de sacerdote. Vai liberar pelo sacerdote? How will the Warbands transmog unlocking work with class-locked items such as tier set tokens? Yeah, we're still kind of working through the details there, but in terms of the tier set tokens, we imagine that would kind of remain to be soulbound. Certainly that's an area where we're looking to get feedback on. Like I know there are people who have multiple of one character. So that's definitely, or sorry, one class. So that's definitely something that we'll be listening to feedback on, but right now the plans are those will stay soulbound, but that doesn't mean if based on feedback we could find some alternative solutions there. Yeah, I think it's going to vary across legacy content. Set pieces were obtained in some different ways. Right. I think, you know, if specifically as personal loot or otherwise something is obtained directly as the warrior set, then you'll have to earn that on a warrior. There won't be a way to, when playing your rogue, collect a warrior appearance if it's dropping with class-specific logic. In others, you know, with regard to generalized item drops, though, the goal is just for armor type not to matter. Okay. Once you have the item in your possession, if you don't know the appearance will be added to your warband. Class sets are a fun one though, because it's changed how those have actually been acquired so many times over the years that the team's really going to have to dig in and look at each individual one and hopefully come up with solutions. But eu entendo. Tá bom, eu entendo. Eles melhoraram bastante o sistema e eu entendo que essa... Our next question is from Maury from Discord. Nós vamos optar Can we opt out of do warbands? Warband? Not currently. That is not the plan. You know, you will have your warband across all of your characters. We have discussed certain elements of warbands that maybe you wouldn't want to have available on like a brand new character, right? Like one of those examples is exploration. We know often exploration is actually really helpful when you're leveling a new character to know, wait, where haven't I been, right? So that's one of those kind of unique areas where we've looked at and said, like, actually, this is a space where maybe we don't want to do that.
eu não quero... Tá pelo que eu tô entendendo do tipo. Eu não quero exploração do novo personagem porque eu quero explorar o mapa todo novo. Não abre o mapa. Tá, eu entendo. Talvez uma questão mais no replay, mas... It would actually be less convenient to have that. So definitely looking at areas like that we can look to make adjustments to. Yeah, I'd definitely be curious to kind of hear a bit more about what's behind this question. Like, if there's someone who's looking to opt out of warbands, what aspect of it would you not want defaulted to being inherently account-wide? Because most of this to us, based on the feedback we've heard from players, certainly over the years, feels like universally desirable convenience. But if we're overlooking something, we definitely like to hear that feedback. Yeah, I'll be sure to... Não, vai ter... Assim... todo mundo tem direito à sua opinião, beleza. Mas isso aqui parece aquelas coisas num grupo super minoritário do tipo dos jogadores do clássico. Não! Tem que manter os bugs do clássico para ter experiência real. Por que eu tô pedindo para ter uma experiência pior, sabendo que vai ser pior só por... Forward that over once I get it. Our next question. Como tudo por conta vai funcionar para pessoas que têm múltiplas contas num cliente? Cada conta vai ser separada por licença ou cada licença vai ser incluída no Warband? Mais uma vez, cara, isso aqui é uma coisa, para mim é uma pergunta um grupo muito pequeno, né? Ravage from the Warcraft Community Council. How will account-wide everything work for people who have multiple accounts on one client? Will each account be separated by their licenses, or will all licenses accounts be included in the Warband account with everything? Your Warband, the members of your Warband will span your Battle.net account. So if you have multiple WoW licenses, all of those will share Warband benefits. Now, there are some restrictions and limitations when it comes to that particular case. I think, for starters, when you're looking at the login screen at character select, you will only see the members of your Warband on that WoW account. You can't log into a different WoW account. That's crossing some walls that are pretty hard barriers within our system. Also, if you're actively multi-boxing, there may be some restrictions on interacting with certain aspects of shared Warbound systems, like the Warband Bank, for example. If one character on account A is actively using the Warband Bank, account B may find that is currently locked. Again, that's simply just for transactional security and other things along those lines. But if you're just looking to play, make progress towards achievements, earn renown, share transmog, all of those things, doesn't matter whether you're on one WoW account or multiple, as long as they're on the same BNet. Yeah, there's definitely some solutions that we've discussed. Like for those of you that have been on multiple characters, how only one of them can make progress on your pet battles, because that's a kind of account-wide progress. There'll be similar solutions like that we'll see for a couple different systems, where it's like, okay, this one logged in first, you're the one that kind of has tap to earn certain certain progress across your account. All right, our next question is... Reputações por conta vão funcionar com facções opostas, como as tribos do... eu não lembro o nome do português. Frenzy Heart Tribes e os Oracles. O que é isso? Teve algumas facções, teve algumas expansões que você tinha duas facções que você tinha que escolher uma e a outra virava sua inimiga. Você teve isso no Wrathlit King, você teve isso no The Burning Crusade. Depois eu não lembro de ter isso. Como é que vai funcionar? Porque agora a reputação vai ser por conta. Só que você pode ter um personagem que se aliou aos Aldor, e ter outro personagem que se aliou aos Scry. Na verdade, todo mundo vai ter isso. From Severex from the Guild Unleashed. How will account-wide rep work with the opposing factions, such as Frenzy Heart Tribe versus Oracles and the Aldor versus the Scryers? So for this one, was trying to be very clear on the What's Next panel. The current plan is that our War Within renown and reputations will be shared across the entire account. When it comes to more of those legacy ones, we're still kind of looking into what it'll take to achieve that. But even in that world, there are certain reputations like that are really tied to the fantasy of an individual character, right? Like, oh, this character made a choice. So it's very likely we would keep those one tied to the characters, but then there's also the element of, well, what were the rewards that I got from those choices? And those are the areas we want to make sure that that's shared across your account. So it's more just the fantasy of that reputation with that character, where what you might have gotten from it, we would still want to be able to share across your whole warband. Yeah, as Morgan said, I think for sure War Within reps will work this way. We hope and aim to make Dragonflight reps also kind of retroactively warband level, because those feel current and relevant.
For new players leveling up in War Within, Dragonflight's going to be the level up experience. But for the dozens and dozens of other reps, it's something we want to do. The answer, just to be clear, it's not a this will never work on the warband level. It's just there's a lot of kind of data archaeology and making sure that we're converting and fixing up things appropriately that needs to be undertaken. We want to make sure we're not losing any data along the way. That's something we want to do, but it will take time. Os personagens vão funcionar no Warband e é limitado para Warband por conta. All right, our next question is from Varlens from France. How many characters can we fit into a warband, and are we limited to one warband per account? I believe it is 50 characters per WoW account, but like we said, you can have 60 more. as of Dragonflight. Oh, 60 as of Dragonflight. Used to be 50. I have old info here. We raised the cap because of those amazing hardcore altaholics out there who had 50 characters, and then we're like, here is Evoker. Delete one of your characters. Okay, let's raise the cap. So 60 per WoW account, but like we said, you can have multiple accounts in your warband, but only one will share the character select screen. So lots. That is a lot. That is so much. Nice. Todos. Our next question is from the cat Opa, portais de Mítica Mais vão ser por conta? Meow from the Guild Garbage. Will Mythic Plus portals be account bound? Yes, so as of about 12 hours ago, I was talking to the team and felt like, yes, in War Within, your portals can be account bound. Uma coisa interessante, galera. Até agora não teve nenhuma pergunta sobre a história, nem sobre os sistemas novos, assim, porque o Warband é um sistema novo? Mas é você agrupar tudo na sua conta só. Você deu pra entender? Tô falando de sistema novo, tipo as Delvos, que teoricamente é uma coisa completamente nova, né? Como é que o pessoal tá muito mais interessado nesse tipo de coisa, que é interessante como é que o jogador do WoW, hoje em dia, ele tá muito mais interessado nessa questão de colecionador, sabe, da sua conta, seus personagens, do que realmente novos sistemas, novas histórias, né? Tudo bem que eles podem ter escolhido também essas perguntas, mas vamos lá. Nós podemos customizar o background do Warband, do menu do Warband, por favor? Porque, só explicando rapidamente para quem não acompanhou a live da Blizzcon, o que é o Warband? Tá? Porque eles estão falando muito sobre isso. O Warband é literalmente um sistema para juntar todos os seus personagens daquela conta num lugar só, tá? Então, todos os seus personagens, eles vão estar linkados, tudo vai ser por conta, tudo vai ser por Warband, ok? Só que muita gente achou que o seu Warband teria uma limitação de quantos personagens você pode ter naquele Warband, porque na tela de login aparecem 4 personagens, mas aqueles 4 são só os personagens que você mais usa para ser mais fácil de você logar com eles, mas todos os outros personagens da conta também estão no seu Warband. E o que ele está perguntando, eu posso customizar essa tela de login? Porque no Lost Ark, na verdade, para quem não joga outros jogos, isso é muito comum em outros jogos. O que a Blizzard fez foi literalmente copiar o sistema de outros jogos. Que a tela de login de outros jogos, você tem um background e você tem os seus personagens ali na tela, todos eles ou os principais, para você logar mais rápido, tá? E nesse jogo você customiza tudo, você pode customizar o fundo de tela. All right, our next question is from Roland from France. Can we customize the background of the warband menu, please? So this is a request we've heard from a few folks since rolling out that look at the new character select screen. We're going to have one cool backdrop at launch in War Within. Definitely feedback there is heard loud and clear. We're looking into, I think adding that functionality and customization down the line. It's not going to be something we can do right at launch. But I think as we've said a couple times, we really see warbands as a foundation to build upon. And so, yeah, like the idea that as you reach a certain warband renown level with a certain group, if you could have their settlement, if you like their vibe, you like their general architecture, if you could unlock using their settlement as your background character select screen, that's the kind of thing we'd love to chase in the future, but not at War Within launch. Okay. Our next question. Já que vocês estão refazendo os bancos para funcionar com o Warband, tem outros planos para revisar e expandir as bags, os bancos, o sistema de guardar itens? Nós finalmente vamos poder mudar a nossa bag básica? Boa pergunta. Ainda mais com esse nome aqui, que é o personagem do Baldur's Gate 3, né? From Alistair from Germany. Para um colecionador que tem todas as bags cheias, porque eu sou lixeiro, eu gosto de guardar itens, as expansões passadas, que a maioria das pessoas joga fora, eu continuo guardando, né?
Por favor, Blizz, aumenta o espaço do banco. Since you're also revamping the banks through the warband feature, are there also plans to revise or expand the general bag's bank storage system? Will we finally be able to replace the standard bag? No plans currently to look at a broader kind of revamp there. Ultimately, often when we hear this feedback, we'll look to try to really look at more tactical solutions, right? Like I think Guardians of the Dream is a great example where we heard a lot of feedback around people's bag space, and the item upgrade system was something that we looked at to kind of help resolve some of the problems there. So, you know, in Guardians of the Dream, those will move your crests and stuff will move into your currency tab. Another one that we talked a lot about was, you know, I mentioned you might need some keys to open some chests and delves, and right from the onset, we were like, okay, please don't make me have a ton of keys in my bag for this. So the team has already talked about having, you know, those keys kind of live in the Delves UI, so that you don't have to carry those around your bag. So definitely looking at tactical ways to fix that, and you know, anytime that people do feel like, there's so much stuff in my bags, that's really great feedback for us to say like, okay, but how are we creating this problem for you? And really looking at that from that perspective versus saying, okay, let's just make your bags bigger and bigger, when in reality, it might be problems that we're creating that we should be solving in different ways. I will also add, though, that I think the way the OG character bank works is something we want to improve. Our focus right now is just on warband storage. But yeah, I agree that it feels archaic to have to buy a whole set of bags and individually put them in your bank slots when we have examples from the Guild Bank, the Warband Bank, of, you know, just a more, you know, streamlined tabbed system, but focuses on warbands for now. You don't like the bag progression game? I mean, I know tailors love it, but it's maybe not the most elegant thing. Our next. Tem alguma coisa a mais que você pode falar sobre bag bloat? O banco do Warband parece um passo na direção certa, mas nós continuamos pilhando itens valiosos nas nossas bags. Nós estamos guardando mais itens nas nossas bags mais rápido do que as nossas bags estão crescendo. This question is from a lot of players all around the world. Is there something more you can do about bag bloat? The Warband bank sounds like a step in the right direction, but we're still piling up valuable items faster than our bags are growing. Pretty much what Morgan just said to like, that. You know, it's something that we've heard probably more than ever over the course of Dragonflight. You know, when we've really doubled down on more varied world content in particular, which tends to have localized little systems and ecosystems, and you're gathering fragments as part of one event, or you're getting something else that's tied to a vendor as part of another. That can very quickly become overwhelming. We've been actively surveying, like, looking at what items are most commonly in players' bags and trying to use that to guide our development philosophy going forward. You know, the answer, as Morgan said on the last question, isn't more bag space. At some point, you know, if you have 120 things already, that is an overwhelming amount of stuff. We should be trying to limit what we're asking you to hold, rather than just giving you more and more space until you can't even find anything in your own inventory anymore. A change that we are making in War Within also that will help to a small degree here is we're actually having, this is so exciting for me, but I'm sure most people are like, what are you talking about? Is like there will be subheaders within the currency tab. So like we can start to do things like say, hey, here are my War Within currencies. And then say, here's Season 1 War Within currencies. And that way you can just say like, all right, collapse that. I don't want to see all the currency bloat as we've seen in the past. Because, you know, a lot of the time the team does discuss like, hey, should this be a currency, or should this be an item in the bag, or how do we want to deal with that? And often the question is, well, is it evergreen or is it seasonal? And if it's seasonal, we often say, all right, it should be an item in your bag, because we don't want that to be bloating my currency tab for the whole expansion. But in War Within, having the ability to have those kind of like subheaders will, I think, help a lot in terms of being able to leverage that system more. Eu sinceramente acho que a Blizzard está exagerando essa questão de moedas, cara. Você olha a quantidade de moedas das últimas expansões, 20 moedas. Ah, mas agora vai ser por temporada. Porra, mesmo assim, não precisa de 3 novas moedas por temporada. Sabe o que você faz? Você lança na primeira temporada 3 moedas. Na próxima temporada você usa as 3 moedas novas, só que agora para os novos itens. Sei lá, muita moeda. Tem moeda que o jogador nem sabe que é moeda. Você precisa ter guia para saber que aquilo... Pô, eu tenho esse item na minha bag, eu nem sei para que ele serve. Serve para um vendor escondido que, se você não viu um vídeo meu, ou você não viu no Red, você nem sabia que você podia trocar aquele item. Tem umas pedras. A Caverna Zaralek tem umas pedras.
Na verdade, Caverna Zaralek tem 3 moedas secretas. Tem um que é um tijolo que você troca por um outro item. Eu nem lembro agora direito, mas acho que é isso. É um tijolo que você troca por um segundo item, por esse item você troca por montaria. Aí você tem a pedra que você pode trocar. Vamos lá, próxima pergunta. Nós vamos ver o post de troca na próxima expansão? É óbvio, eles estão até vendendo moeda do post de troca. Our next question is from Stud Muffin from the Guild Guardians of Fate. Stud Will we see the trading Muffin, post in the next Muffin expansion as well? durinho. Yep. I mean, yeah, it's been a fun addition to the WoW ecosystem, right? It's a chance to get a cool range of WoW cosmetics into the, out to the player base of all playstyles. We're already planning out a full fun slate of themed drops over the course of 2024. And yeah, trading post is here to stay. I'm sure Stud Muffin will be happy to hear that. Did the sword go live during BlizzCon? Exactly. Yes. Nice. Yeah. Nice. We. I mean, everyone. I'm sure everyone tuning in to this Wildcast Q&A is ultra informed and already knows this. But one of the fun things we did with the trading post was the surprise drop for completing the monthly objective in November of a couple of sort of Sargeras transmogs that would have been spoilery if they'd been there on November 1st, but a few days later, makes sense. I love that. Did you just recognize the sword? What sort? I tricked you. Só para explicar isso aqui, porque eu acho que muita gente não pegou, que é o seguinte. Esse mês no post de troca, o post de troca é aquele sistema que todo mês você ganha pontos, ganha uma moeda que você troca por itens que estão lá no post de troca. E quando você completa a barrinha, você ganha uma recompensa extra. Esse mês são transmogs de armas. E quando lançou, o pessoal reclamou porque ela estava meio... É um cajado, uma espada e 2 adagas. Só que tinham 2 armas secretas. Que é uma espada de uma mão e uma espada de 2 mãos. Que literalmente é a espada do Sargeras. Aquela espada que está lá em si... Que espada? Aquela espada, você pode ter o transmog daquela espada, tá? Só que esse transmog, ele estava secreto. Ele só apareceu no post de troca depois da Blizzcon, porque se aparecer, seria um spoiler do que a gente veria na Blizzcon. Resumindo, se você completar aquela barrinha do post de troca esse mês, você ganha um transmog da espada do Sargeras para você usar no seu personagem. E ela tem um efeito muito legal, muito maneiro, que é aquele centro onde tem aquela bola que sai a energia, tem um efeito de fogo ali, bem legal. Eu tenho certeza que muita gente nem sabe disso. Então, se você completar o post de troca, você ganha a espada de 2 mãos e a espada de uma mão de Sargeras. Que tem um nome aí, começa com G. Eu não lembro o nome da espada do Sargeras. Our next question is from Arbiter from Discord. What about server merging? Desculpa. Opa, ótima pergunta. E sobre merger de servidores, junção de servidores? Agora, existem muitas restrições que devem ser levantadas. Que muitas restrições foram levantadas. Grupos cross-servers, guildas, itens, transferências de golds e caso-leilão por conta. O que nós podemos esperar no futuro? Right now, most restrictions are lifted, cross-server groups and guilds, item and gold transfers, and region-wide auction house. What can we expect in the future? So, our approach so far has really been to tear down those barriers. Many aspects of the auction house still are realm-based. The commodities portion of it is region-wide. But there's still a lot of things that are rooted in server, not least of which is everyone's names and their guild names. But really, for now, our focus is on making it not matter what server you're on when it comes to basically any facet of your gameplay. If we reach a point down the line where we fully accomplished that goal, and it really raises the question of why do these exist at all, that's a bridge we would cross. But really, our focus is on the player experience first and foremost. O problema é que muitos jogadores estão presos em servidores vazios e não adianta você poder fazer grupo com jogadores de outro servidor, você poder usar parte da casa-leilão do outro servidor, se o seu servidor continua vazio, como é aqui no Brasil, sabe? Ele não respondeu a pergunta. Infelizmente, eles têm que fazer um cross-server, um Connected Realms ou merge servidores, porque tem muito servidor vazio aí pelo jogo. E a última vez que eles fizeram alguma coisa foi no início de Shadowlands. Aqui no Brasil, tirando o Ajalon, e até o Ajalon já está começando a ficar meio vazio, comparando com servidores lotados, né? Já era para a gente ter uma conexão de todos os servidores brasileiros. Mas parece que não são os planos. Se bem que a pergunta não foi direcionada especificamente sobre isso, né? Eu gostaria muito de poder entrevistar a Blizzcon para perguntar esse tipo de coisa. Vamos lá. Vamos ter outro squish de status? Se sim... Como vai ser dessa vez?
Se outro squish de status acontecer, o time vai olhar dos efeitos depois, como ocorreu com o conteúdo Legacy, porque depois que teve o squash dos níveis, né, teve aquela diminuição de 120 para 60, né? Ficou impossível você fazer as raids antigas, que elas ficaram muito difíceis. Next question is from Phenomenon from the Warcraft Ótima Community pergunta. Council. Will there be another stat squish? And if so, Pô, eles só pegaram pergunta do pessoal do conselho. what does that look like this time? If another stat squish is enacted, will the team be looking into the after effects that occur in regards to legacy content? So we're not currently planning on a stat squish for War Within. We're going to have some pretty large numbers, but they're comparable to numbers that we saw in Legion, let's say. We are almost certainly going to do a stat squish again at midnight when we get there. We've gotten better, basically, at doing this over the years. It's less of an ad hoc process. It's something we have more structure around. So I think I'm confident that Cara, faria muito mais sentido você fazer um squish, uma diminuição do nível e dos números no final de Last Titan, que teoricamente é a conclusão da história. Concordam comigo? Que aí até faz sentido pela própria história. Acontecer alguma coisa, perdemos poder, sei lá. Vocês entenderam, né? Pô, faria muito mais sentido que fazer em Midnight. we'll be able to better address legacy scaling. And as always, when we roll it out, make sure to roll it out from day one of the midnight alpha so that we can have, all the time needed to get any feedback or catch things you might have missed to make sure that it's not disruptive when it comes to legacy content. Our next question. A natureza do Group Finder, assim como o Look for High Rage, Dungeon Time Walker, vai ser feita cross-faction? Question is from Raining Metal from Discord. Will the nature of the group finders, such as for looking for raids, dungeons, and time walking, ever be made cross-faction? So there's aspects there that we want to continue to expand. The pre-made group finder is inherently cross-faction for groups that you can form and walk into instances. It's an opt-in activity by design. And I think our plan is to keep it that way in the sense of avoiding situations where someone is randomly queuing up for something and then just finding themselves in a group with members of the opposite faction in a way that can sort of violate some fundamental boundaries in the rest of the in-world Azeroth fiction. Our focus is on letting people play with their friends, first and foremost. Now we recognize, though, that there are some activities, time walking probably being the most notable among them, that can only be accessed via queuing. And there, what we would like to do, and we are working on this, is have the ability to say that. É verdade, eu não tinha me tocado nisso. Caminhada temporal é por grupo e o grupo não é cross-faction. Então, a gente até tentou fazer algumas vezes na live, fazer uma caminhada temporal, mas você não pode fazer com a Aliança e Ordem, o que não faz o menor sentido. Você pode fazer até conteúdo mítico, cross-faction, Yes, if you're a pre-made cross-faction group, you can queue up for any of these mas é uma queued limitação dos activities, sistemas, beleza. but that's not quite the same as random matchmaking with people who aren't opting into that cross-faction gameplay. Our next Nós podemos esperar uma continuação de expandir a customização dos personagens de War If? Nós podemos esperar mais tipos de cabelo, olhos no futuro? Cara, quando a gente fala customização, eu não estou pensando em novos tipos de cabelo e olho, eu estou pensando customização mesmo, mais tipos de rosto, next sabe? question is Cabelo from tudo bem, Rugsy mas from mais Discord. cores de olhos. Can we expect to see the continuation of expanded character Eu customization quero in the War Within? azul Can we expect piscina, more than new hair, eye colors coming in the calcinha. future? Yeah, I think this is another one of those ongoing projects. I think as we've seen over the course Eu of não posso Dragonflight, criar some of the taurém azul updates, com olho azul, additional calcinha. options for different races as it makes sense. It's something same with our UI updates and other areas. We want to just keep adding options, keep adding variety, and I think certainly we've learned from evoker customization, for example, how to offer some more areas of customization that we would love to bring to other player races down the line. Our next question is from E nós voltamos no tempo em Midnight, Últimos Titãs, e o que isso quer dizer? Voltamos no tempo? Eu não vi em nenhum lugar confirmação que nós vamos voltar no tempo. Nós estamos falando de zonas específicas ou completar uma versão do mundo antigo para a versão atual do mundo. Eu acho que ela quis dizer aqui não é voltar no tempo e no passado, mas tipo voltar para zonas do mundo antigo e não ter uma nova,
Porque em Midnight e Last Titan, Midnight nós vamos para Keltaros, para o Reino dos Elfos. Em Last Titan nós vamos para Nortune. Então, em vez de a gente ter uma nova área, nós vamos voltar para as zonas antigas. Acho que é isso que ela quer dizer. Shalandana, from Germany. Why do we travel back in time in Midnight the Last Titan, and what does this mean? Are we talking about specific zones or an actual complete new old version of the world? So I think there's a misconception at the root of this question. This is definitely, we're not traveling in time at all. We have just healed the timeways as of Dawn of the Infinite recently. We don't need to venture there anytime soon, promise. When Chris Metzen said returning to the old world, he didn't mean old in the sense of temporal, but actually just returning to these familiar lands that we had visited at times in the past and seeing how they've changed and telling new stories in them. I think one of the things that is really essential for us. Só para confirmar para vocês, nós não vamos voltar no tempo. Quando o Chris Metzen falou nós vamos voltar para o antigo mundo, é porque a gente não vai ter, como eu falei para vocês, não vai ter uma nova zona. Vão ser as zonas antigas reformuladas para o mundo atual, para a história atual, beleza? E até isso respondendo aqui uma pergunta que o pessoal me faz muito sobre o revamp do World of Warcraft. Galera, o revamp do World of Warcraft já está acontecendo. A Blizzard, ela está fazendo uma atualização das zonas aos poucos, ok? Ela está fazendo essa atualização aos poucos. A gente não deve ter uma expansão que vai atualizar todas as zonas. Assim, vai ter uma expansão que vai atualizar 4, aí no meio da expansão ela atualiza mais uma zona de nova. Em vez de trazer uma caverna Zaralek ou um som Esmeralda, vamos pensar o seguinte, Midnight, nós vamos para Keltalas. Então ela vai atualizar Lua Prata, ela vai atualizar todas aquelas zonas de leveling ali de Lua Prata e vai atualizar a ilha de Keltalas. Ok, então vão ser 4 zonas, se a gente contar a Lua Prata como uma zona. 4 zonas atualizadas para o mundo atual. Ok. Aí depois nós vamos para Nortundra e Last Titan. Ela atualiza toda a Nortundra. Aí depois, só que aí no meio vai ter um patch que a gente vai sair de Nortundra e nós vamos para os sertões. Porque a gente vai descobrir que a entrada para Azeroth é nos sertões. Estou viajando aqui. Aí ela atualiza os sertões, sacou? É assim que vai ser feito o revamp do jogo. When it comes to future World of Warcraft storytelling and that we want to make sure we're able to do is keep these iconic spaces vibrant and relevant. A world where it's, we've been to Northrend and we told the story of the Lich King there 15 years ago, therefore we can't use it anymore, is not a world that really best serves the Warcraft franchise. Sim. So in Midnight, yes, we're going to be returning to the lands of the Blood Elves, the lands around Silvermoon, the lands of Kel'Thuzad. And we will see how they have changed in the time since the Draenei arrived and the Blood Elves entered into World of Warcraft in 2007. But also we're going to expand and reimagine them. Same with Northrend in Last Titan. So no time travel here, only moving forward. I love that. Yeah, and since I'm sure people will have a thought on a follow-up, we'll absolutely make sure that you can, dynamic fly and kind of traverse around those spaces as you would expect, since right now I know in kind of some of those older spaces that's not currently available, but that's part of the fun of revisiting the spaces, not only bringing them up in fidelity in terms of how they look, but also, like Ian mentioned, making them kind of come to current day in terms of the timelines, as well as allowing all those cool features. Yeah. Imagine flying north from the Plaguelands and finding yourself in the space north of the Plaguelands without a load screen. Crazy. Our next question from Zella. No Deep Dive foi mencionado que algumas montarias voadoras vão estar inelegíveis para o voo dinâmico para animações. Mas vocês podem dar algum exemplo disso? From the Guild, almost same. In the deep dive, it was mentioned that some flying mounts would be ineligible for dynamic flight due to animation concerns. Could we get some examples of this? So I think adding dynamic flight to a mount, it does require a new custom suite of animations for banking and everything else. For some of our flying mounts, that's more challenging than others. There's some that are just simply more awkward to feel reasonable. Think mechanized or very Mim's head. Stuff like that, exactly. And so we're working through that process. Our goal is we would love to eventually be able to say all of them, any mount that can fly can also dynamic fly, but we have some challenges to work through before we can completely commit to that. So just trying to be reasonable in setting expectations. We're definitely going to come out the gates with hundreds of mounts that can do both, but
we'd love to get to 100% eventually. Yeah, I mean, the goal philosophically with mounts is always that they be, you know, a choice. It's a collection. It's something that I want to choose based on an aesthetic. É montaria que você não vai poder voar porque eles vão ter que refazer a animação, porque a animação fica travada. You know, we really want to get as many of these mounts in the player's hands that can dynamically fly, but also, you know, even if we can't quite hit 100%, we feel like it's very awesome to be able to provide a lot of these other cool ones, like we saw Invincible and some other ones in there that were, you know, I'm stoked for those to come out. It's a big deal. I love it. I'm so excited. Our next question. Pô, finalmente uma pergunta sobre novos sistemas, cara. Como é que hoje o jogador do WoW, ele é muito colecionador, sabe? Ele é muito focado nesse tipo de conteúdo. As Delves, a recompensa de Gear das Delves vai ser feita num sistema de lockout de raid. Vai ser diário com a Mítica Mais ou vai ser alguma outra coisa? Question from Moonfire from the guild Karazhan Chess Club. Love that guild name, by the way. Our Delve Gear. Pô, vai ter nenhuma pergunta sobre lore, cara. Gostava tanto quando tinha um painel só sobre lore pra falar da história do WoW. Nem pergunta, mais do pergunta aí. It's going to be done in a raid lockout style, daily Mythic Plus style, or something new? Yeah, so caveat here, you know, this is all subject to change based on player feedback. We're excited to get this into players' hands with, you know, alpha and beta as soon as possible. Currently, what we're thinking is that you'll be able to run delves kind of as much as you would like. You know, we don't want to have lockouts or anything on those. But as I mentioned, there will be these keys that you can kind of collect, both rare and epic keys. You know, an epic key would probably be something that is, you know, like given from the Aiding the Accord style quest, like on a weekly cadence, where the rare keys you can earn from doing activities in the outdoor world, and those are a bit more repeatable. And the gear would most likely be coming from those big, you know, locked chests. But you would still be able to earn things like reputation, faction, a lot of other stuff from running a delve, as well as just if you want to kind of like see how high you can push in your progression, you'll be able to do that whenever you feel like it. You won't need keys to get in there. So that's the current plan with delves in terms of the rewards and the itemization of how that will flow. And then of course, you'll be able to get gear from the Great Vault from the delves. Yeah. And the current plan there is that you'll be able to kind of fill that outdoor row bar from doing any number of those outdoor activities. But the like kind of, we call it high water mark, right? How high of the eye level you're going to see from the delve or from the outdoor row would be from, you know, how challenging of a delve you might have done for the week. Não sei se eu gosto disso não. Basicamente, o que eles disseram? Beleza, você pode fazer as delves quantas vezes você quiser, mas a recompensa da delve está em baús. E para abrir esse baú você precisa de uma chave. E essa chave você consegue fazendo conteúdo de fora do mundo. Isso é, a Blizzard, ela vai te obrigar a fazer conteúdo que talvez você não queira para você poder fazer o conteúdo que você quer. A Blizzard já tentou isso diversas vezes e nunca deu certo. De que você era obrigado a fazer aquelas invasões de BFA para poder fazer a visão, sabe? Nunca deu certo ela atrelar um conteúdo a outro. Imagina que você fazer Mítica Mais, você pode fazer quantas Míticas Mais você quiser. Mas a recompensa da Mítica Mais, você tem que fazer World Quest. Basicamente é isso que ele tá falando. Não gosto desse sistema. Não gosto nem um pouco. Sabe? Cara, deixa o jogador fazer a delve e deixa assim, quer botar a chave, coloca a chave dentro da delve. Porra, coloca a chave dentro da delve. Por que você vai querer obrigar o jogador a fazer conteúdo fora? O que a Blizzard, eu acho que ela não entende, que quando ela fala de jogador casual, conteúdo casual, não é tudo a mesma coisa. Sabe? Do tipo, não é porque o jogador é casual que ele gosta de fazer o World Quest ou que ele vai gostar de fazer a delve. É a mesma coisa se ela falar assim, não, olha, você pode fazer quantas míticas você quiser, mas a chave para abrir o baú de mítica tá dentro da raid. Ah, porque você é jogador hardcore, você tem que gostar de fazer raid e mítica mais. Claro que não. Assim como, não é porque o jogador é casual que ele tem que gostar de fazer delve e fazer World Quest, sabe? Fazer evento no mundo. Não, cara. Deixa o jogador jogar o que ele quiser. Se o cara quiser fazer só delve, o cara tem que poder fazer só delve e ser recompensado por fazer só delve. Ah, mas vai ter o baú. Cara, não. A delve é o endgame do jogador casual. Ele não pode ser obrigado a fazer o World Quest para poder tirar o máximo da delve. Coloca a recompensa dentro da própria delve. A recompensa da raid está onde? Dentro da raid. A recompensa da Mítica Mais está onde? Dentro da Mítica Mais.
A recompensa do PVP tá onde? Dentro do PVP. A recompensa da Delve tá onde? Fora da Delve. Faz sentido. Não faz sentido, sabe? É um pouco de falta de visão da Blizzard, não entender o que é o jogador casual ainda, pra mim. All right, our next question from Akacha from Alex Draza server. Desculpa. A primeira pergunta sobre Heroes Pack. As trees do Heroes Pack querem dizer que nós vamos ter algum playstyle de volta, como um caçador sobrevivência usando 2 armas, ou um xamã usando uma arma de 2 mãos? Hero spec trees mean we will get some of the old playstyles back, such as dual-wield survival hunter or 2-hand enhancement shaman. This is a fun question. As we were talking about hero talents early on, you know, like one of the ideas I loved was, you know, we were talking about Priest and we were talking about Anduin, and you know, we saw him in his kind of like battle gear, and I'm like, wouldn't it be cool to have a priest in plate armor? Like, look at Anduin, how cool is that? And then the more we got to talking about that, the more we were like, that would cause such massive itemization concerns, right? Like we all meme about like hunter loot, but like the problems that could occur just in terms of like getting gear for different specializations based on, wait, just because you're a different hero spec, suddenly you need this item that I'm not used to people needing? Mas que tal, Blizzard? Você não precisa deixar o sacerdote usar placa. Mas que tal usar customização? Se você for um templar, você não pode usar placa. Se bem que templar é paladino. Não importa. Se você fosse um sacerdote templar, beleza, você não pode usar placa, mas você pode usar customização de placa. Pelo lore, pela fantasia. So we wanted to really avoid any of those kind of problems. We do think it's a fun space to explore, but that's not currently something that we would do with hero talents. If we wanted to make a change like that, we would want to make it much more global, so that was a lot more understandable. Our next question Arqueologia vai ter uma volta em War Within? from Selenis from France. Will archaeology make a comeback in the War Within? So archaeology, as it's been known in the past, I think the triangulation minigame, I do not think is likely to return in that form. I think when we look at archaeology, we understand, we hear these questions, understand the desire for and the interest in both the fantasy of just uncovering and unearthing aspects of Azeroth's history and the cultures that have lived here for centuries or thousands of years. Also, it's a chance to collect some cool cosmetics and more. So I think we're looking for different vehicles and different outlets for that gameplay, for those rewards. It's not hard to imagine, Delve scratching a little bit of that itch as we're journeying with Bran into some of these vaults and locations throughout Khazalgar that we might, in addition to loot and other things, be piecing together some pieces of a larger narrative and relics of the past. And it's something that the team doesn't want to let go of, entirely. But the feedback we heard by and large about the triangulation minigame was that it was frankly more tedious than fun. And that was the majority opinion. I know that there's a minority who loved it, but I think we, in this case, are listening to and are guided by the feedback that we're hearing in aggregate. There actually will be not archaeology, but a fun feature that is going to help scratch at that itch that Ian was talking about and really dive into some more like of the lore of the world in one of those future updates for Dragonflight called Azerothian Archives, which is, an opportunity for us to kind of take another view at how we might implement something like that. So I'm excited for people to see that, and please give us feedback and if that's something that you enjoy or like and want to see more of. We're always talking about ways to kind of add depth to the world and add, just the discoverability of some of the story of, these spaces that we're visiting have so much history and life to them, and having ways to discover that is always something that we're talking about. How can we inject into the world? Yeah, more info on that coming soon. Our next question. Indo para War Within, vai ter alguma maneira, boa pergunta sobre lore, vai ter alguma maneira de você garantir a veracidade de algumas storylines antigas? Question comes from Harrison B. Vai from ter the algum Worm lugar que você vai poder checar sobre a veracidade de algumas storylines Record antigas? server. Going into the War Within, are there measures in place to ensure accuracy with previous storylines? Yeah, I think yes, always, right? We have a vast team of actual literal, lore historians in our story and franchise development group. We have a fellow by the name of Christopher Metzen, who knows a thing or two about, just the broad arc of Warcraft history. And yeah, just an amazing team of narrative and quest designers and folks who really live and breathe World of Warcraft lore.
Que não tem feito It's seu a trabalho, big, né? complex space to keep track of. You know, obviously, we will occasionally miss things. Cue red shirt guy, but by and large, we do everything in our power to keep it all straight and make sure that we're Não teve a pergunta do Red Shirt Guy, mas eles mencionaram ele. not forgetting anybody. I think something that Taryn Gregory focuses on in particular these days, which is particularly awesome, I think is really tracking and charting the character arcs of all of our major characters, kind of diagramming that out, understanding who's going to be in the background at a given time, who's going to be in the forefront and central to the story, making sure, again, that we're not forgetting anyone, and that if we reach a juncture in our narrative where it just really makes sense for a certain character to be there, they would not have sat idly by while something happened, we're going to make sure that we pay that off. Vocês têm errado bastante sobre isso, né? Tipo, eu tenho que preparar o mundo para a invasão da Legião, porque quando a Legião invadir, vai ser a pior coisa do universo. E para isso eu vou abrir um portal para o passado para criar a Horda de Ferro. Aí quando a Legião invade, o Raphael não aparece. Tipo, o Illidan volta e não tem uma cena do Illidan com Malfurion e a Tyrande. Don't neglect it. So, yeah. And also that they're speaking with one voice, right? When you have a team as awesome and as epic as the World of Warcraft team, there's often multiple people working on individual characters, and making sure that there's consistency across those characters is something that the team's really been focusing on. I really want to see Taryn's document on how he tracks all that. Yeah, they think Always Sunny whiteboard meme, basically. Pretty close. All right, we have one last question. It's from... Algumas chances de você levar o cache, a conjuração de múltiplas fases da mecânica do Evoker para outras classes, eu adoraria ver isso no Chaos Bolt. Interessante. Wow, from Discord. Any chance on porting the multi-stage casting mechanic from Evoker to other... É aquele sistema que só o Evoker tem, só o Conjurador tem, que você pode castar a habilidade em várias etapas, né? Ela vai conjurando ao longo do tempo, e dependendo de qual etapa você soltar, ela faz uma coisa diferente. Ela dá um dano mais ao longo do tempo ou mais direto. O problema disso é que o cast time ele tem que ser muito longo. Tá? Esse que é o problema. Tá? Para que isso funcione, você tem que ter a habilidade, a conjuração tem que ter no mínimo 3 segundos. E aí o que acontece, na minha opinião, é que o Evoker ele acaba ficando chato, na minha opinião. Na questão, não tô falando sobre o DPS dele, né? Porque quando a gente fala sobre chato, a pessoa só pensa em DPS. Mas o DPS é o mais alto, não importa. Tô falando que aí é tudo muito lento, é tudo muito devagar, porque para você ter essa conjuração de vários estágios, tem que levar 3 ou 4 segundos. classes? I'd love to see it on Chaos Bolt. No plans to extend that out in the War Within. When we have new kind of iconic mechanics like that for classes, we like to kind of keep them sacred for a little while. And, we're not quite out of that window yet, but it's certainly something that, trust me, the team has talked about and they're excited to explore in different spaces. There's obvious examples like, Chaos Bolt's a fun one, but also Hunters are one that I've heard the feedback a lot of times, like, can I just pull the bow, more and more? It's very iconic in terms of gaming mechanics. So definitely something we're talking about, but not something that we're looking to extend in the War Within. Thank you so much, guys, for talking about the War Within today. Thank you all for the amazing questions. This is really just the tip of the iceberg, right? It's so exciting for us to pull back the curtain, show everyone what we've been working on and what's coming your way next year. I know there's many more questions out there. We're going to keep looking to get information out to all of you and just kind of continue the conversation as we move ahead towards Alpha in the spring. Yeah, what he said. Thanks for being here. Don't go anywhere, guys. We're going to have a Q&A with the Warcraft Classic team. Galera, é isso, tá? Essa aqui foram as perguntas e respostas do War Within, tá? War Within, ou Within, ou Within, War Within, né? O que eu achei de uma maneira geral? Gostei. Eu acho que teve perguntas boas. Eu acho que eles não escolheram perguntas de lore de propósito. Eu acho que foi de propósito, porque lembre-se, os jogadores fizeram perguntas e a Blizzard pegou as perguntas. Engraçado que antes da Blizzcon, os jogadores tinham postagem no fórum, milhares de perguntas, eles só responderam perguntas sobre coisas da expansão, que obviamente não foram nenhuma daquelas perguntas que foram feitas antes da Blizzcon, né? Mas tudo bem. Achei que eles pegaram algumas perguntas interessantes, falaram realmente muito pouco sobre os novos sistemas. Basicamente, eles esclareceram sobre o Warband, sobre coisas mais... sobre sistemas que estão continuando. Quando eu falo novos sistemas, estou falando novo sistema completamente novo. O Warband é uma coisa completamente nova?
mas é basicamente você juntar a sua conta toda num lugar só. Eu entendo muita dúvida sobre isso, né? Mas acho que eles não pegaram perguntas muito específicas de propósito sobre os novos sistemas, porque eles preferem não falar muito agora sobre eles, deixar para quando for testado para pegar o feedback dos jogadores. Eu acho, né? A questão também do lore. Não falar muito sobre lore, porque é uma crítica que os jogadores fazem muito, né? De que a gente, quando lança expansão, a gente já sabe tudo dessa expansão, porque já vazou tudo no Warhead, no MO Champion, nos outros sites. A gente já sabe tudo sobre a expansão, tudo que vai acontecer naquele patch, e acaba quebrando um pouco da magia. Então eu acho que eles estão tentando preservar um pouco mais essa questão do lore, tá? Eu gostei, sabe? Não foi tão chapa branca quanto outros perguntas e respostas, mas foi legal, tá? É isso, galera. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só sobre perguntas e respostas do clássico, para não ficar muito longo, apesar disso aqui já ter ficado muito longo, tá bom? É isso, galera. Para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês, tanto sobre o que foi falado, sobre a sua opinião do que a Blizzard falou nesse pergunta e resposta, e também a minha opinião, se vocês concordam com o que eu disse, se vocês discordam do que eu disse, tá bom? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário que a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa um comentário sugestão aqui embaixo sobre o assunto do CODEX. Muito obrigado por assistir.